Bem-vindos a bordo. Chegou a hora de decolar e viajar nas histórias dos brazucas pelo mundo. Apertem os cintos, embarquem nessa e boa viagem. Bom dia, boa tarde, boa noite, caríssimos ouvintes. Seja qual for a hora, pare tudo o que você está fazendo e embarque com a gente nas histórias dos nossos brazucas pelo mundo. Eles deixaram o Brasil com suas bagagens transbordando de sonhos para viver numa nova cultura, falando uma outra língua, para escrever com lágrimas, saudades e sorrisos um novo capítulo de suas vidas. Nós garantimos. Nos próximos minutos, você não apenas vai se divertir, como vai se emocionar e, sobretudo, você vai se inspirar com as histórias dos nossos convidados. Eu me chamo Fábio e sejam muito, mas muito bem-vindos ao nosso podcast Brazucas pelo Mundo. E no episódio de hoje, nós vamos papear com um homem do futuro. Ele está 16 horas na nossa frente. Foi difícil a gente conseguir uma agenda, porque eu sou o homem do passado, ele é o homem do futuro, e a gente estava ralando para conseguir um buraco nessas agendas aí no meio do nada, e finalmente a gente conseguiu hoje bater esse papo. E ele já disse nos nossos bastidores que quem ficar até o final ouvindo, até o último minuto do episódio, ele vai dar os números da Mega Sena. Então, galera, não vá fazer outra coisa, não vá ver novela, fique até o final, porque é garantido que os números vão estar lá. O Felipe Vidal é um curitibano que está hoje na Oceania, mais precisamente na Nova Zelândia, há 8 anos, e mais precisamente ainda num vulcão, quer dizer, numa cidade chamada Monte Manganui. Eu acho que é assim que se fala desde 2012. Cara, Felipe, super obrigado por aceitar o nosso convite, para participar e para dividir com a gente as suas histórias de imigração. Eu falei direitinho o nome certo? Monte Manganui? É isso? Isso. Mount Manganui. Ah, então, e é vulcão mesmo? Não é ativo, mas é um vulcão. Mas é bom ficar de olho, né? Se acontecer alguma coisa, você passa batido, cara. Cara, muito obrigado, Felipe, mais uma vez. É um prazerzaço aqui a gente estar podendo trocar essa ideia aqui, você contar a sua história de imigração. Muito obrigado por aceitar nosso convite do Brazucas pelo Mundo. E eu queria te perguntar, já de cara, se você é kiwi. Sou kiwi. Já é kiwi? Já somos kiwi. Para quem não está entendendo muito bem o que é o kiwi, está pensando só na fruta, na verdade, kiwi é o símbolo nacional da Nova Zelândia e é um pássaro que não voa, né? que é o símbolo de lá, e as pessoas, os neozelandeses, são chamados de maneira informal de kiwi, e kiwi também é o nome da fruta lá, que a origem é chinesa, mas que a Nova Zelândia é um dos grandes produtores dessa fruta no mundo. Falei alguma bobagem ou estou indo bem por enquanto? Não, é isso aí. Na verdade, eles chamam de kiwi as pessoas, e aí a fruta seria o kiwi fruit. Ah, entendi, cara, entendi. Show. Deixa eu te perguntar, a gente vai começar lá atrás, porque você já tinha me dito que você está desde 2012 na Nova Zelândia, mas sua história começa bem antes disso. Conta pra gente lá atrás, quando você começou a pensar em imigração, e por que você chegou na Nova Zelândia? Em 2002, eu passei tinha um plano de passar um ano na Irlanda e o clima não me deixou muito feliz na Irlanda. Eu dependo muito de sol, dias com muitas horas de claridade, e chegou o inverno na Irlanda, eu não aguentei, eu voltei embora. E aí, a partir daí, começou o projeto da Nova Zelândia, né? Que nem eu sabia que ia chegar onde chegou. Que foi de uma forma bem não planejada, bem informal, né? Entrando no Google, digitando cidades com sol, países com sol, enfim, alguma coisa assim, e caí aqui. O Google me mandou lá Monte Manganui, Nova Zelândia, é uma das cidades com mais sol na Nova Zelândia, e foi assim que eu acabei chegando. Isso foi em 2004. Tá, quando você falou que você foi para a Irlanda, foi antes de 2004, é isso? Isso, foi em 2002. Ah, tá, entendi. E esse um ano acabou ficando 6 meses, 6, 7 meses. Então, voltei para o Brasil em 2003, e daí de 2003 a 2004 foi o planejamento aí de algum lugar num sol. E aí cheguei aqui em 2004, então um ano depois da Irlanda.
E daí em diante, como é que foi? 2004, porque você voltou para o Brasil e depois você reimigrou, se é que a gente pode dizer dessa maneira, em 2012. Isso, então 2004 foi meio que um lugar para conhecer, ter uma experiência e tal. Então não tinha nem planejamento de quanto tempo ia ficar, o que ia fazer. Foi uma coisa bem... Foi tão não planejado que eu cheguei na Nova Zelândia só com uma passagem de ônibus de Auckland para o Monte Manganui. Eu não tinha nem onde dormir, não tinha hospedagem, nada. Chegando lá eu vejo isso. Então eu tinha feito umas pesquisas, né, no Google. O Google sempre... o ponto inicial, né? Aí cheguei, achei um lugar para ficar e fui ficando e no fim fiquei 4 anos. Então, em 2004 a 2008. Mas daí, nesse tempo, foi quando eu conheci a Nova Zelândia. Eu falei, é esse lugar que eu quero ficar. E para isso acontecer, eu tinha que voltar para o Brasil, finalizar alguns estudos para poder vir e imigrar permanentemente. Porque da maneira que eu estava de 2004 a 2008, era uma coisa provisória, aquela coisa de renovando o visto de trabalho para sempre. E que um dia pode ser negado, um dia você pode perder o trabalho, perder o emprego. Então eu precisava de uma forma que fosse permanente, né? E por isso que eu tive que voltar para o Brasil em 2008. E em 2012 eu retornei para Nova Zelândia já com o projeto de visto permanente já bem encaminhado. Mas em 2004 você foi para Nova Zelândia, você foi com visto de trabalho? Eu vim como turista. Inicialmente a ideia era vir e ver o que ia acontecer, né? Conhecer um pouco o país e se arranjasse trabalho e visto ficava. E claro que naquela época as condições de imigração eram bem mais simples que hoje, né? Então, acabou que eu entrei como turista, fiquei um tempo e surgiu um trabalho que deu visto de trabalho e a partir daí a renovação do visto de trabalho era meio que automática, né? Era só mandar para a imigração e esperar se eles iam achar algum problema. Normalmente não, porque o trabalho era o mesmo, então renovava o visto. Era uma coisa meio que renovação anual. Então estava sempre com medo, né? Pegava o visto e falava, daqui 6 meses eu já tenho que fazer o processo de novo. Será que eles vão negar? Será que vão aceitar? Então era uma coisa bem incerta. Mas foi dessa forma. Eu entrei como turista e através de restaurantes e tal, consegui o visto de trabalho. Entendi. E em 2008 você volta para o Brasil e ali você recomeça a tua preparação para você reimigrar para a Nova Zelândia em 2012. E você voltou em 2012 com família, porque quando você foi a primeira vez, você estava solteiro. Isso, então, na verdade, o plano não era nem voltar em 2012, era voltar em 2010. Era ir para o Brasil em 2008 e já voltar em 2010. Mas foi aí que eu conheci minha esposa, na época, né, minha namorada, e aí eu estendi esse prazo de 2010 até 2012, e aí a gente voltou todos juntos. Então foi... na verdade sempre vai tendo... O planejamento nunca sai como você acha que vai sair, né? Sempre tem coisas novas que vão acontecendo. Sim. E isso é uma realidade de quem imigra, né? Você nunca vai ter um planejamento e falar, isso aqui vai acontecer, pronto, eu vou fazer isso. É cheio de surpresas sempre, né? Sempre. Não tem como escapar delas, né? Deixa eu te perguntar, quando você chega na Nova Zelândia, porque como você imigrou 2 vezes, né, para a Nova Zelândia, quais foram as suas maiores dificuldades nesse primeiro momento? Vamos colocar a primeira vez que você foi. A língua não, porque você já falava inglês, mas alguma coisa no dia a dia, na cultura, na adaptação ao modo de vida. Quais foram as suas maiores dificuldades? Da primeira vez, eu acho que foi uma coisa bem... não tinha nada para dar certo ou errado, então isso, claro, tira um peso das costas, né? Mas a partir do momento que eu achei legal o país e vi a possibilidade de conseguir um visto de trabalho, aí vem o primeiro problema, né? Você ir atrás de todo o processo para fazer esse trabalho legalmente. E eu não conhecia ninguém na Nova Zelândia, eu não vim com nenhum amigo. Eu simplesmente procurei no Google, esse lugar tem sol, tô indo para lá, e cheguei de ônibus. Eu não conhecia ninguém aqui. Ainda era a época do Orkut, né? E eu não usava muito esse tipo de coisa, então, assim, não conhecia ninguém mesmo. Talvez até tivessem grupos de brasileiros, não sei, na Nova Zelândia. Hoje eu sei que tem muito, né? Então, assim, a maior dificuldade na primeira vez foi fazer tudo do zero, sem conhecer nada, sem conhecer ninguém. E o pessoal local aqui da Nova Zelândia é muito prestativo. Então, a minha primeira imagem foi essa. Todo mundo aqui me ajudava, me mostrava, me ensinava como fazer para tirar o número de imposto e tal. Então, foi uma coisa, assim, ao mesmo tempo difícil, porque eu não sabia por onde começar. Tive muita ajuda do pessoal local. Então,
e depois que sair o visto, a incerteza de que vai ter um novo visto no ano que vem. Isso também era uma coisa muito complicada, porque a gente pensava, eu pensava em comprar um carro, puxa, mas eu vou gastar isso e vai que o meu visto é negado. Melhor eu esperar, eu vou esperar a próxima aplicação do visto. Aí aplicava o visto. Aí, puxa, eu tô pensando em fazer tal coisa, mas não sei se o visto vai ser renovado. Então você parece que nunca saía do lugar. Tava sempre na defensiva ali. Será que eu vou ter que ir embora? Então eu vou guardar esse dinheiro. Então eu acho que foram as duas grandes dificuldades iniciais. E uma terceira, que é a questão do futuro, é a comunicação com a família. Tá sempre alguém dormindo. Ou a gente tá dormindo ou eles estão dormindo. Então é bem complicado de conversar com a família, às vezes você quer matar saudades, ou às vezes até alguma coisa meio urgente. A comunicação é cada 24 horas. Você manda uma mensagem de voz hoje e vai receber a resposta amanhã. E aí responde depois amanhã, recebe a outra resposta no dia seguinte. Então é uma coisa bem complicada. E na segunda vez? O que você poderia dizer que foi talvez uma dificuldade? Porque você já chegou com família na segunda vez. Isso. Então a segunda vez já foi bem mais planejado. Eu já conhecia o país, já tinha inclusive todos esses números de imposto e tal, então já foi uma coisa mais simples burocraticamente falando, mas claro, tem o primeiro problema que eu não entrei com residência permanente, né, que é o visto permanente. Eu entrei com o visto de estudante, que eu estava fazendo um curso aqui da Nova Zelândia, que eu comecei online no Brasil e vim fazer a parte presencial aqui na Nova Zelândia. Então, ou seja, o primeiro problema será que o visto permanente vai sair? Esse é o primeiro medo, porque agora eu tinha um plano, e esse plano não podia falhar, né? Essa segunda vez eu já tinha uma coisa que não era para falhar. Claro que pode falhar, enfim, né? Mas era o ponto final, era esse visto permanente. Então, eu acho que a primeira coisa é aquela ansiedade, aquele medo de que as coisas podem não correr de forma 100% planejada. Eu vim alguns meses antes para terminar esse meu curso presencial e alugar uma casa e tal, para depois a minha família chegar. Então, a gente não veio juntos, porque seria muito mais difícil. Então, quando eles chegaram aqui, eu já estava com a casa alugada, já estava pronto. Uma dificuldade, eu acho que foi... A minha esposa veio com a minha enteada, na época tinha 5 anos. Então ela não estava alfabetizada em português, não falava uma palavra de inglês e chegou na Nova Zelândia. E a minha esposa também falava muito pouco inglês. E eu ia trabalhar e ela tinha que levar a nossa filha, né, minha enteada, para a escola, para o jardim, né, para o primário. Não falava, não se comunicava muito bem, ela acabava ficando num canto lá brincando sozinha porque não falava língua. Então essas coisas assim é bem difícil de você ver, sabe que vai mudar, sabe que vai aprender, mas dá uma agonia de saber que a tua filha tá lá sozinha, não se comunica. A minha esposa é de Recife, chegou aqui primeiro inverno, 4 graus, 3 graus. Eu sou de Curitiba, para mim praticamente é a mesma coisa, mas... Tranquilo. Então a questão do clima para eles foi uma coisa muito difícil. E uma outra dificuldade que a gente teve no começo, que a gente já sabia, então já estava planejado, é que até eu finalizar meu curso eu não podia trabalhar mais que 20 horas por semana. Então a gente tinha também um limite de renda até eu finalizar o curso. Então eles chegaram, dali um mês eu finalizei o curso. E aí já estava empregado, já consegui aumentar a minha carga horária e tal. Então assim, foi bem planejado. Poderiam ter muito mais dificuldades iniciais. Então são dificuldades bem difíceis de ver, né? Entendi. E aproveitando, 2 perguntas que tem a ver com o que você acabou de comentar. A primeira delas é sobre a burocracia. É muito burocrático o governo aí para você tirar essa documentação toda, ou é mais simples? Não, é bem simples. Existe uma certa burocracia, mas é muito simples. Um exemplo, abrir uma empresa na Nova Zelândia é um dos países menos burocrático no mundo. Então, você consegue abrir uma empresa em 24 horas. E isso reflete meio que para tudo. A imigração em si é um caso à parte, né? Acho que imigração é difícil, complicado e cheio de regras no mundo todo. No mundo todo. Outro exemplo, carteira de motorista. Você vem com a sua carteira de motorista do Brasil, quer converter para a Nova Zelândia, faz uma prova teórica, faz uma prova prática, porque aqui a gente dirige no lado esquerdo, né? É verdade. Ou, no caso, as pessoas falam, no Brasil a gente dirige no lado direito, isso não foi uma dificuldade? No lado errado.
Foi. Eu já tinha tido experiência na Irlanda, né? Então acho que minha maior dificuldade foi na Irlanda, que lá também é no lado errado, né? No lado esquerdo. Errado depende de quem tá, de onde você está, né? Isso, o pessoal diz Brasil lado direito, Nova Zelândia lado errado, né? O lado esquerdo. Na Irlanda eu tive experiências mais complicadas de dirigir em contramão, coisa assim, e não perceber, né? Na Nova Zelândia, eu acho que eu já tinha uma certa experiência da Irlanda, apesar de ter sido alguns anos anteriores, mas acho que o cérebro já tem uma familiarização. Mas é difícil, mesmo assim é difícil. Para você atravessar a rua é difícil, como pedestre, porque você vai sempre olhar para o lado errado. É verdade, é verdade. Então você olha para um lado, não está vindo o carro, você começa a atravessar, o carro veio do outro lado. Então... É verdade. Acho que é até mais difícil para o pedestre do que motorista, né? Eu acho que sim, porque o motorista ele sabe que ele está dirigindo no lado contrário. Então ele está atento para tentar lembrar que ele tem que estar do lado X e tal. E o pedestre não, ele está na rua comendo um hambúrguer, tomando alguma coisa. Ele vai atravessar a rua, ele olha para um lado, não vem carro, ele começa a atravessar. Então eu, na verdade, para evitar de ser atropelado, eu criei um hábito de que eu tinha que sempre olhar para os dois lados sempre, antes de começar a atravessar. Então, aqui, claro, o carro dá preferência para o pedestre se você está na faixa de pedestre, mas fora da faixa do pedestre, o carro tem preferência. Enfim, você tem que olhar para os dois lados no começo, até você se habituar. Ok. E a outra pergunta que eu ia fazer na sequência era o sistema de educação. Ele é público porque você chegou com sua filha com 5 anos, ela chegou, creche, 5 anos é creche aí ainda, ou é primário? Isso, 5 anos é creche. O neozelandês, com 5 anos já pode ir para o primário, é opcional. Com 6 anos é obrigatório ir para o primário. Então ela chegou com 5 anos. Na época, como a gente não tinha o visto permanente, ela era como se fosse uma estudante internacional. Então a creche, mesmo para estudante internacional, não sei se isso mudou, mas na época, em 2012, como eu tinha visto de trabalho, ela podia ir para a creche e era gratuito. Se ela fosse para o primário, a gente pagava aluno internacional. Então, até por questão de idioma e tudo, ela foi para a creche, porque era uma adaptação para ela, né? Quando ela fez 6 anos, a gente já estava com o visto permanente, então ela foi pro primário. E aí sim, se você tem visto permanente, o estudo é público, é gratuito. Se você tem visto de trabalho, também a partir de, se não me engano, 2 anos, não é considerado aluno internacional, é considerado aluno doméstico, então estudo é gratuito também. Existem opções particulares, mas são muito poucas. Conversando com neozelandeses, todo mundo diz geralmente a mesma história. Qual a diferença entre o público e o particular? O particular você paga, o público é gratuito, qualidade igual, exceto que alguns particulares, por serem pagos, têm uma estrutura um pouco maior ou com um pouco mais de estrutura. Mas com relação à qualidade de ensino, ninguém vê uma diferença. Então, público, primário, secundário, universidades pagas, não são públicas. Tá, entendi. Então, mas é primário, ensino médio, secundário, e não tem o college? Passa direto para a universidade saindo do secundário? Isso, aqui o secundário, que eles inclusive chamam de college, até uma das coisas, quando eu estava fazendo pesquisas no Brasil, eu olhei e falei, nossa, Monte Manganui tem 120 mil habitantes e tem, sei lá, 5 colleges e tal. O college, que a gente chama nos Estados Unidos, Canadá, que seria como se fosse uma faculdade, o college na Nova Zelândia é o nome da escola do ensino médio. Entendi. Então, esse ensino médio, ele vai até os 17 anos, e então o aluno que termina o ensino médio, ele entra na universidade. Seria como o final do ensino médio do Brasil, né? Entendi. Ele tem opções, na verdade, depois do ensino médio você pode também fazer cursos técnicos. E o legal dos cursos técnicos é que você faz um curso técnico de 1 ano, também gratuito, alguns pagos, alguns gratuitos, depende do curso. Depois desse 1 ano você já pega um trabalho, porque você tem uma qualificação técnica, e se você decidir fazer a universidade, esse 1 ano elimina a universidade. Então, o teu curso de 4 anos na universidade se torna 3. Então, o curso técnico ele acaba sendo só vantagem, né? Entendi. E para sua esposa, ela fez algum curso de anglicização, não sei se a palavra seria essa, oferecido pelo governo? O governo oferece isso para quem não fala o idioma? Oferece. Aí também, de novo, tem aquela questão do visto permanente, visto de turista, visto de estudante, enfim.
O visto permanente, você tem direito a estudo do idioma, né, do inglês, gratuito, em várias escolas, várias opções. E claro que a pessoa que vem como turista, o estudante, ele vai pagar por esses cursos como um curso de inglês, né? Mas sim, ela fez cursos de inglês depois que a gente pegou o visto permanente. Ela fez os cursos de inglês, ela já falava daí um pouco, porque acaba que precisa, né? Aprende na marra, mas claro que o curso ajudou bastante também. Entendi. E em relação ao sistema de saúde, ele é público, como o sistema de educação, pelo menos até você falou que o primário e o secundário são públicos, mas o sistema de saúde, ele é todo público? Não é 100% público. Existem umas diferenças entre, por exemplo, as crianças têm muitas vantagens. Até os 16 anos, tratamento odontológico é gratuito. Se você precisa, por exemplo, de algum remédio, o remédio é gratuito. Você vai no médico, ele te dá a receita, você vai na farmácia e não paga nada por esse remédio. Já para o adulto, não. O adulto paga algumas taxas. Então, ele é um sistema gratuito para algumas situações. No meu caso, por exemplo, eu pago umas taxas mínimas lá. Se eu for no médico fazer um exame, eu vou pagar na faixa de $25 pela consulta. Então, não é caro, mas não é 100% gratuito. Se tua esposa está grávida, todo acompanhamento é gratuito, todos os exames são gratuitos. Então, nem tudo é gratuito, mas uma grande parte, sim. E o que não é gratuito é barato. Para adulto, não é gratuito e não é barato. Se eu preciso de um tratamento que não é muito simples na Nova Zelândia, eu vou comprar uma passagem para Tailândia e vou para Tailândia e faço meu tratamento lá, passo umas férias e volto. E sai mais barato do que fazer o tratamento aqui. Então, assim, até os 16 anos, as crianças têm esse tratamento 100%, né, gratuito. A gente não precisa nem levar as crianças no dentista. Eles têm um ônibus lá todo equipado como se fosse uma clínica, né, dentro do ônibus, e as crianças vão uma por uma lá naquele ônibus durante o horário da aula para ver se está tudo certo, fazer uma limpeza e tal. Então, até os 16 anos, eles têm a oportunidade de cuidar bem dos dentes sem custo. Se não cuidar muito bem, a partir dos 16 vai começar a vir a conta e não é barata, né? Ou então fica banguela, né? É um hábito, né? Porque, por exemplo, um tratamento de canal é $900. Extrair um dente... $900? 700, 900, depende da situação, depende do dentista. E extrair um dente, $25. Então você vai num dentista, ele já sugere para você, ele fala, você tá com um problema aí, teria que fazer um tratamento de canal, é caro, vamos extrair por 25? Ele já te incentiva a extrair o dente. E é uma cultura aqui. Então acaba que as pessoas vão extraindo os dentes. Claro que é uma cultura um pouco mais antiga, isso está mudando, né? Mas eu ainda acho que está bem atrasado nesse ponto. Então, extrair o dente é muito mais barato, né? Só que, enfim, né? Você extraiu o dente. Não é tão simples assim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você faz triatlon? Faço triatlon. Mas você faz, entre aspas, de maneira amadora. Você não é profissional do triatlon. Não, nunca, como o pessoal diz, né? Mas quanto que você ganha para fazer isso? Não, nada, né? A gente paga para fazer isso. Por que eu tô te perguntando isso? Porque o triatlon, diferentemente de outras atividades esportivas, tem uma exigência física muito grande, porque você corre 42 km, que é uma maratona, né? Se você faz 100 e tantos quilômetros, 160 km de ciclismo, é ainda nada. Então, assim, o teu corpo ele é muito exigido de maneiras diferentes, porque os esportes são diferentes. E eu acho que, mais do que o físico em si, eu acho que o triatlo exige que você tenha um preparo mental muito, muito, muito forte, para que você resista à distância, para que você resista à fadiga. Você acha que o triatlon, o teu preparo no triatlon, de alguma maneira, teve algum papel nesse teu processo de planejamento? Sim, com certeza. Com certeza. E não só no planejamento, como na chegada, como até hoje. Para a vida, na verdade. Eu uso o triatlon para, como você mencionou, o físico é muito exigido, né? Existem triatlons curtos e longos, né? O longo, que seria o Ironman, que é esse triatlon que a gente nada 3,8 km, depois pega a bike, pedala 180 km, e depois que larga a bike, corre uma maratona de 42 km. Isso aí um profissional faz na faixa de 8 horas.
ou seja, num ritmo alucinante, né? A gente faz na faixa de 10 horas, 13 horas, até 17 horas. Se você fizer em 17 horas e 1 minuto, você não é considerado como se você tivesse finalizado a prova. Então, você tá de brincadeira. Sério? Você não ganha a medalha, né? Aí eu compro uma? Dá pra mandar fazer, né? Pois é. Mas aí que tá também a coisa do triatlon. O cara que faz em 17 horas e 1, ele fala, eu vou fazer isso aí de novo. Eu quero conquistar essa meta. Então é uma persistência. E eu acho que isso reflete também para, né, como eu falei, para a vida, de uma forma geral. Então, o que acontece? A parte psicológica, o planejamento, a paciência, saber que o percurso é longo, que vai ter muito imprevisto, tudo que aquilo que você planejou ali é para melhorar, para fazer da melhor forma possível, mas muita coisa pode errar, pode dar errado. Então isso reflete muito a história de alguém que está imigrando. Você tem todo o planejamento, é um processo longo, muita coisa não vai sair da maneira que foi planejada, mas você vai finalizar em 17 horas, você vai conseguir a tua medalha. Seria exatamente essa ideia, né? Ótima metáfora. E algumas pessoas, claro, vão atingir a meta deles em 8 horas, ou seja, você faz, tem pessoas que fazem o processo de imigração e dá tudo certo e é um processo rápido e simples. Outras vão nas 17 horas, tropeçando, caindo, desmaiando, mas conseguem chegar lá, né? Então, e aquela que chegou em 17 horas e 1 minuto, não conseguiu, ano que vem tenta de novo, de uma forma diferente ou mais bem preparado, né? Então, a questão, por exemplo, de eu ter voltado para o Brasil em 2008, para retornar para Nova Zelândia em 2012, foi mais ou menos a ideia da preparação para conseguir chegar aqui e ter o visto permanente, né? Ou seja, para conseguir chegar nas 17 horas. Seria a filosofia, né? Você já fazia triatlo no Brasil? Eu sempre fiz algumas coisas diferentes. Eu viajava de bike, fiz uma viagem pela América do Sul com meu pai. Enfim, sempre fui envolvido com coisas desse tipo, né? Essa viagem de bicicleta, mesma história. 30 dias de férias no meu emprego. Planejei a viagem que eu tinha que terminar em 30 dias. Ou seja, se desse alguma coisa de errado, eu não terminava a viagem. Então sempre foi fazendo esse tipo de coisa, de planejamento, de persistência. E sempre coisas que vão ter muitos imprevistos, ou podem ter, e você tem que saber lidar com os imprevistos, né? Então, em 2008, quando eu voltei para o Brasil, meu irmão começou a me incentivar a fazer o triatlo. Na época eu não sabia nadar, então eu comecei a fazer aula de natação. Você não sabia nadar nada? Zero? Eu não me afogava. Sabe aquela pessoa que não se afoga, né? Tipo, cachorro, né? Você joga o cachorro na água e não se afoga. Mais ou menos dessa forma. Mas assim, eu lembro bem a minha primeira aula de natação, me inscrevi numa aula de natação, a piscina tinha 20 metros. Para chegar do outro lado lá, eu tinha que parar 3 vezes. Parar, respirar, pôr o pé no chão e continuar nadando. Então assim, eu devia nadar 7, 8 metros. Hi, it's Jamie from Light FM. If you're in your mid to late 20s, even your 30s like me, with a busy career and life but still haven't found your person to settle down with, by freezing your eggs now rather than later, you can embrace the possibility of parenthood and secure your family's future on your timetable. RMA has helped thousands of women, providing access to knowledgeable fertility specialists who answer questions and can support your plan for the future. Plan for someday, today with RMA at rmanetwork.com. Black women are 3 times more likely to die from pregnancy-related cause. That's why Thinx, the leader in reusable period and incontinence underwear, is partnering with iHeartRadio to raise funds and awareness for the Black Mamas Matter Alliance, a Black woman-led network that advocates, drives research, builds power, and shifts culture for Black maternal health, rights, and justice. Go to Thinx.com to make a purchase and support these efforts. A cada parada. Isso em 2008, né? 2012 eu vim para Nova Zelândia já fazendo triatlon. Foi um processo aí que eu não planejava, meu irmão me incentivou. Hoje a gente compete. A gente não faz por lazer, mas ninguém quer perder. A gente compete entre si. Entendi. E aproveitando esse gancho, já que você já comentou que você planeja e persiste, quais outras características que você poderia, ao se olhar no espelho, falar, cara, essas características me ajudam ou me ajudaram a enfrentar as dificuldades da imigração e tocar o barco? Eu acho que
essas duas, né, são essenciais enfim, se você quer chegar em algum lugar, você tem que ter a persistência, não tem jeito, né, para qualquer coisa. Outra coisa que eu sempre fiz muito, que é uma característica minha, é pesquisar muito sobre o assunto. Então, se eu quero ir para Nova Zelândia, eu quero imigrar, como é o processo, qual é o tipo de visto, como eu pego esse visto, enfim, meses e longas horas lendo tudo que você possa imaginar no site da imigração, abrindo link, janela em janela em janela, de ter pontos de ter 20 janelas de imigração abertas ali, que um link leva a outro. Então, essa pesquisa, ir atrás da informação correta, né? Claro, hoje em dia, infelizmente, a gente tem muita informação, mas tem que selecionar muito o que a gente está lendo, mas ir atrás de informação. A pessoa precisa se informar, não dá para ficar nessa de eu vou ligar para um amigo meu lá e pedir para ele me falar como funciona. É legal, claro, o teu amigo pode te dar dicas, mas você tem que ir atrás. Cada caso é um caso, cada situação é diferente, né? O meu amigo é engenheiro, eu não sou engenheiro. Então, já começa aí. Nosso processo de imigração já vai ser diferente. Então, a partir da pesquisa, você começa a fazer o planejamento. Eu preciso estudar isso, eu preciso pegar a certificação X e tal, e aí vai. Então, eu acho que a pesquisa, o planejamento, a persistência e encarar as coisas com naturalidade. As coisas erradas, na verdade, não são necessariamente uma barreira, né? Elas são, às vezes, só um atalho, um desvio para você chegar num outro ponto que você nem imaginava, que muitas vezes pode ser até melhor do que o que você planejou anteriormente. Então, encarar o problema, as dificuldades, as adversidades como parte do processo e não desistir. Todo mundo passa por essas dificuldades. Não ver também quem já está lá há muitos anos e achar que você está mal, que, puxa, agora deu esse problema e o cara lá está super bem, viaja todo ano. Ele já passou por isso também. Mesmo que ele não te fale, ele já passou. Todo mundo passa, não tem jeito. Entendi. Agora, aproveitando que você falou de problema, eu quero saber, e esse é um momento de virada no podcast, que a gente chama de momento King Kong. Você já pagou, porque imigrante paga mico, querendo ou não querendo. Você já pagou algum que você lembra? Olha só, vou te dar uma chance. Pode ser tua esposa também, tá? Você bota no fogo. Eu vou, como imigrante, realmente, todo mundo sempre passa mico, né? A minha experiência na Nova Zelândia já não foi minha primeira experiência fora do Brasil, então talvez eu acho que teve menos, talvez eu não lembre. Mas tem uma na Irlanda que aconteceu comigo, que a Irlanda foi o primeiro país que eu passei um tempo longo, né? A Irlanda, eu trabalhava lá numa bicicletaria, sempre gostei de bicicleta e tal, e consegui um emprego lá para mexer com bicicletas. E aquela história, né, do clima frio, escuro, eu tava entrando em depressão, resolvi comprar uma bicicleta e comecei a sair pedalar com o pessoal da bicicletaria. Então, antes do trabalho, a gente saía naquela chuva, frio, porque a Irlanda no inverno chove 24 horas, né? Não precisa nem abrir a cortina, tá chovendo ou tem sol? Tá chovendo, pode ter certeza que vai estar chovendo. Então, comprei uma bicicleta e falei, vou encarar essa chuva, esse frio aí, ver se eu me animo um pouco, que eu tô entrando em depressão. E comecei a sair pedalar com o pessoal. Então, a gente pedalava, ia direto pro trabalho, já ia com uma mochila, né? Chegava lá no trabalho, tirava aquela roupa, né, de ciclista, né, para não precisar atender o público da bicicletaria com aquelas bermudinhas de lycra, né, e camiseta e tal. Então, chegava lá, trocava de roupa, pegava a roupa da mochila e ia trabalhar. Um certo dia, cheguei no trabalho, todo mundo chegou ali, começou a se arrumar, eu olhei e falei, puxa, esqueci minha calça. Tinha esquecido minha calça para trabalhar. Aí eu falei, puxa, agora, a gente chegava em cima da hora, chegava, sei lá, 10 minutos antes da bicicletaria abrir. Aí eu, vou ver se alguém empresta uma calça, né? O pessoal, cada um tinha o seu locker lá, o seu armário, né? De repente alguém tem alguma aí sobrando, né? Então eu cheguei e perguntei pra alguém lá se alguém tinha uma calça, né? E pra mim, calça em inglês sempre foi pants. Então eu cheguei e perguntei, né? Alguém tem uma pants aí pra me emprestar? Aí um deles olhou, o meu gerente, na verdade, olhou e falou, olha, eu tenho, mas não para emprestar. Não me resolve, né? Alguém tem uma pants sobrando para emprestar? Aí ele falou, não, eu tenho uma sobrando, mas eu não vou te emprestar. Eu achei estranho, eu falei, tá, mas... Eu falei, não, é que eu esqueci, então eu vou ter que voltar para casa, eu não trouxe. Daí ele... Não, trabalha sem pants. Aí eu ri, né? Eu falei, não, ele tá de sacanagem, tá brincando. Eu falei, não, sério, ninguém tem uma pants. Ele, não, trabalha sem, eu não vou te emprestar minha pants. Aí ele falou, se alguém quiser emprestar, pode emprestar. Aí eu não tava entendendo, eu tava achando engraçado, alguns riam, outros não, ele não ria, e ficou naquela tal, daí ele começou a colocar a calça dele, e falou, você não tem uma calça, né, sobrando, uma pants? Dele,
você quer trousers? Porque na Irlanda, calça é trousers, pants é cueca. Ai! E aí ele achando que eu queria emprestar a cueca dele, ele falava, eu tenho uma cueca, mas não vou emprestar pra você. É lógico, né? Aí ele, uma trousers? Tenho. Aí ele emprestou a calça dele. Ele falou, tá, a calça eu empresto, agora a cueca não. Por isso que ele tava falando, trabalha sem. Isso, ele falou, trabalha sem. Eu falei, mas eu vou trabalhar sem. Então, como ele achou, ele não trouxe a cueca, põe a calça e trabalha sem cueca. É mais fresco trabalhar sem, né? Rapaz, cara. Então aí coisa. vai aquela coisa de diferenças no idioma. Eu já tinha passado um tempo no Canadá, inclusive, e nunca tive problema com o inglês no Canadá. Na Irlanda, essa foi uma das coisas, né? Eu cheguei na Irlanda, praticamente não entendia nada que eles falavam na minha primeira semana, parecia outro idioma, enfim, as dificuldades e aquelas coisas, outros micos que a gente passa, que a gente nem sabe, né? Que a pessoa fala alguma coisa, você não entende, a primeira reação é dizer yes. E dar uma risada, né? Para não fazer de conta que você está entendendo, né? Aí o cara fala alguma coisa, yes, e dá risada, e olha para você. Então, essa foi uma que eu acho que a que mais me marcou foi essa. Essa não dá para esquecer, cara. Vamos agora fazer um momento bate-bola, que também é um outro momento tradicionalíssimo aqui no podcast. Eu vou te fazer algumas perguntas, te lançar algumas perguntas, e você vai bater de bate-pronto. Claro, se você quiser desenvolver, beleza. Mas a ideia é tentar responder de forma mais breve alguma coisa que te venha à cabeça. Beleza. Tentar, vai dar certo, vai dar certo. Vamos ver como que vai ser. A gente vai começar com uma fácil. Um lugar onde você mora que é imperdível. Praia. Beleza. Uma palavra que todo imigrante tem que ter na memória, tem que estar ali repetindo mentalmente, o tempo todo falando aquilo para ele mesmo, para dar mais força, para dar mais gás, energia, tesão de continuar avançando. Ok. Não desista. Show. Uma palavra que todo imigrante tem que cortar do dicionário. Difícil. O que te tira do sério? Chuva e dia escuro. Uma saudade. Meu pai. Se você pudesse definir numa única palavra, pode ser uma frase, o que é imigrar para você? Uma aventura com várias dificuldades e contratempos, mas com final feliz. Maravilha! Para você, quais são as vantagens mais evidentes de se imigrar? E, por outro lado, quais são as desvantagens para quem imigra? Vantagens é o novo, o diferente, conquistas, coisas alcançáveis que talvez não fossem se você não tivesse saído, né? Dificuldades, idioma, de forma geral, família, saudades da família, cultura, diferenças culturais em geral, né? Educação, educacional, saúde, enfim, cultura geral. Maravilha. Você tem 8 anos, quer dizer, você tem mais de 8 anos no teu processo geral de imigração, 3 filhos, bacana, show de bola. Mas olhando para trás, o que você colocou na tua mala, lá em Curitiba, que hoje, olhando para trás, você fala assim, cara, isso não precisava estar na minha mala. E ao contrário, o que hoje, você olhando para trás, você diz para você mesmo, eu deveria ter colocado isso lá. O que eu coloquei na mala que deveria estar? O que você colocou que não deveria estar e o que você não colocou e que deveria estar. Desculpa, o que eu coloquei que não deveria estar. Eu acho que uma demora para tomar essas atitudes e dar o passo inicial. Eu coloquei e não deveria ter colocado. E a outra pergunta, o que eu não coloquei e deveria ter colocado. Isso. Né? O que eu não coloquei deveria ter colocado? Boa pergunta. Talvez mais preparação antes de ter iniciado o processo. Entendi. Uma das nossas entrevistadas, a Letícia Torgo, ela falou faca e quebrador de ostra, que ela falou que ela colocou na mala e que ela falou, cara, por que coloquei isso aqui, né? Mas é interessante porque, aparentemente, para quem está ouvindo ela contar essa história, a gente pensa que isso não tem sentido, mas possivelmente tinha algum sentido emocional para ela, aquele objeto, e que entrou na mala dela e que ela guarda até hoje. E eu acho muito interessante porque cada pessoa tem uma forma de ver diferente.
Sim. Partindo da sua experiência, se você encontrasse com alguém e esse alguém falar, cara, Felipe, me diz aqui, cara, o que eu devo fazer para imigrar e o que eu não devo fazer se eu quero imigrar para Nova Zelândia? O que deve fazer, bom, é pesquisa em lugares confiáveis, né, imigração, pessoas com experiência e fazer o planejamento correto, em termos assim de processo. Claro que nem tudo sai como planejado, né? Mas fazer o processo corretamente é vistos, trabalho, enfim, fazer todo o processo corretamente. Uma vez que você faz alguma coisa errada, pode comprometer teu processo pro resto da vida. E você nunca vai ter essa oportunidade nesse país ou talvez em nenhum outro país. Então isso é uma coisa muito importante. Fazer as pesquisas, conversar com pessoas. Eu acabei não fazendo isso naquela época, mas era uma época assim que não existia Instagram, não existia Facebook, era bem diferente, né? Hoje é fácil de você conhecer pessoas que já tiveram experiência e podem te dar uma ajuda. O que você não deve fazer, cuidado com grupos de Facebook de brasileiros no Canadá, na Nova Zelândia. Eles são muito bons, mas muita gente lá compartilha informações pessoais que não vão se aplicar a você. E ninguém te fala isso. Todo mundo fala, faz isso que deu certo pra mim. Mas não funciona pra todo mundo. Então tem que tomar cuidado com as informações, né? E às vezes as pessoas não sabem, né? Eu acabo trabalhando com essa parte um pouco de imigração, né? Então eu estou envolvido com isso. Então informação de fontes confiáveis, profissionais, se for o caso, use profissionais que são da área para te ajudar nesse processo e vai até o fim, não desista, que o processo é longo, mas vai até o fim que dá certo. Saquei. Parece óbvio que eu vou falar e clichê. A imigração, ela muda muito a gente, ela impacta muito na nossa vida em todos os sentidos. O que você diria que mudou em você com o processo de imigração? Quando você fala, eu era dessa maneira e hoje, com toda essa bagagem, com toda essa história de imigração, eu me tornei uma outra pessoa, eu tenho essa outra visão, essa outra perspectiva. O que você poderia dizer que mudou em você nesse período de imigração? A imigração, para mim, e eu acho que para muita gente, ela muda a maneira de você agir, a maneira de você ver as coisas e muda a tua cultura na forma de agir. Eu acho que o meio faz as pessoas. Então, se você mora no Brasil, o teu meio é o Brasil. Se você mora na Nova Zelândia, o teu meio é a Nova Zelândia. E eu já ouvi outras pessoas falando isso, e isso se aplica a mim. É bem interessante. Por exemplo, se você tá num sinal de pedestre vermelho e não tem carro passando, hoje eu não atravesso a rua. Antes eu atravessava. E ninguém me falou que eu não posso atravessar. Na verdade, eu sempre soube que não posso. Tá vermelho pra mim. Mas eu sempre atravessei porque eu olhava, eu não vou ficar parado aqui, não tá vindo carro. Hoje eu não atravesso, mesmo não estando vindo carro. Porque na cultura que eu vivo hoje, eu vejo que ninguém faz isso. Então, o meio faz a pessoa. Não é o melhor ou o pior ou o certo ou o errado, mas é a cultura. Se aqui, por exemplo, as pessoas não usam calçado para ir no shopping. Aqui você vai no shopping e você vê muita gente descalço. O neozelandês é famoso por não usar calçado, inclusive no inverno. Então, por exemplo... Mas já calçado? Nenhum? Nenhum, vai descalço. Olha vai descalço em shopping, vai descalço em banco, vai descalço em restaurante. Mas isso não atrapalha uma cantada, não? Em que sentido? Imagina, um solteirão chega aí, porra, vê aquela neozelandesa linda, olha pro pé dela. Ou o contrário. Uma brasileira olha pro um neozelandês com aquele pé meio casca grossa. Porra, deve dar uma desencorajada. Eu não precisei ter essa experiência, né? Eu já vim casado. Mas de repente dá, né? mas aí que tá. Aí isso de repente dá nos primeiros meses. Depois a cultura, o local muda a tua cultura. Aí você aceita aquilo. Aí você aceita a unha encravada. beleza. Isso, de repente funciona assim. Então isso se torna natural, né? Esse tipo de coisa, você muda, Outro aspecto muito interessante, na Nova Zelândia, aqui, pelo menos onde a gente mora, os bancos são como uma loja, né? Tá lá aquela porta de vidro aberta, você simplesmente entra no banco. Não tem segurança, nem armado e nem não armado. Não existe segurança dentro do banco. É só o banco com câmeras. É interessante que eu já fiz esse comentário, já vi muita gente fazendo o seguinte comentário: nossa, aqui não tem porta giratória, não tem segurança armada e tal. É bem fácil assaltar um banco aqui, né? Porque você pensa, pô,
qualquer pessoa poderia assaltar um banco aqui na Nova Zelândia, né? Assim, aí o neozelandês que tá junto com você ali, o teu amigo, vai olhar pra você assim, ele olha pra você e fala, mas por que alguém assaltaria um banco? Aí você começa a pensar e fala, puxa, realmente. Aí hoje, eu sei que eu já passei por isso, eu já tive essa ideia. Hoje já não tem mais. Não foi meu pai e minha mãe que falaram, olha, não assalte um banco, isso não é legal. Isso eu sempre soube. Mas aquela coisa de vir na cabeça naturalmente é do meio que a gente vive. Hoje não existe isso, né? Hoje a gente vai treinar triatlon, vai nadar no mar, todo mundo esconde a chave do carro, né? Porque você não pode entrar com a chave, tem o alarme do controle remoto do carro, vai estragar. Todo mundo esconde a chave do carro em cima do pneu da frente. Todo mundo. Então, você desce do carro, tá ali todo mundo agachado, escondendo a sua chave, como se ninguém estivesse vendo que ele estava escondendo a chave ali dentro. Aí você nada, volta, a tua chave tá ali. Mas todo mundo esconde no mesmo esconderijo até hoje. Inclusive então, você. Inclusive eu. Então, na verdade, hoje eu já nem tranco mais o carro. Porque eu penso, é melhor deixar o carro aberto com a chave escondida debaixo do banco, porque ninguém vai achar. É um esconderijo que ninguém nunca pensou na Nova Zelândia. Todo mundo põe em cima do pneu. Maravilha, então, adorei isso. E não surge mais aquela ideia do, nossa, seria fácil roubar esse carro. Parece que faz parte do teu cotidiano, faz parte do teu dia a dia. E é isso que a imigração faz, as mudanças no teu inconsciente. E isso que eu acho que é uma grande experiência para quem sai do Brasil. De perceber que você se adequa àquela cultura e por algum motivo as pessoas fazem aquilo e você começa a fazer também. Se você não faz, né, você vai passar vergonha. Então você acaba fazendo e se torna natural. Por isso que muitos que não gostam do país acabam voltando, né, para o país de origem, porque se eles não se adequarem àquela cultura, realmente eles não vão gostar do país. Eu não vou conseguir morar aqui porque eu vou estar sempre sendo mal visto. Então eu acabo me sentindo mal e voltando para o meu país. Então essa é uma mudança natural, mas também necessária, porque senão provavelmente você não vai se encaixar na cultura. Beleza, maravilha. Cara, quais são os seus projetos? Pessoais, profissionais, de curto, médio, longo prazo? Você tem uma empresa que trabalha com essa parte de tradução de documentos, né? Conta um pouco para a gente quais são os seus projetos. Isso. É... Ganhar um Ironman? Eu não tenho um projeto de ganhar um Ironman porque é um projeto muito inatingível. Mas pelo menos fazer menos de 17 horas. Ah, sim. Na verdade eu já fiz, né? Menos de 17 horas. Ano passado eu fiz em 12 horas e 50. Então, claro que a meta do triatlo é sempre você bater o teu próprio tempo, então essa é uma meta eterna, né? Então, minha próxima meta é menos de 12 e 50. Mas eu tenho vários projetos que já aconteceram, né? Os filhos, a família, o próprio triatlo, o próprio Ironman era um sonho que eu tinha há muitos anos. Eu tentei fazer por vários anos, cancelei muitas vezes, uma das vezes por um falecimento na família, voltamos para o Brasil, outra vez por causa de filho que nasceu, e, enfim, aquela história que eu digo da persistência, né? Eu finalmente fiz ano passado, não nas melhores condições. Eu estava com um filho de 2 anos e um filho de 3 semanas. Então, naturalmente, as últimas 3 semanas antes da prova, a quantidade de sono foram mínimas, né, para conseguir fazer a prova. E aquela história de sempre, não fiz o tempo que eu acho que eu conseguiria fazer, mas tudo faz parte do planejamento, as dificuldades, enfim, aquilo que a gente já conversou. Então, sim, com relação a essa parte pessoal, eu tenho vontade de fazer mais Ironmans. Eu não tenho vontade de vencer, quer dizer, tenho vontade de vencer, mas eu sei que isso é muito difícil. Mas eu tenho vontade de conseguir qualificar para o Campeonato Mundial no Havaí, que é quase vencer, né? Você precisa ficar entre os 3, 4 primeiros da tua categoria. Então, não é vencer, É categoria mas de quê? De idade? De 5 em 5 anos, Então, por exemplo, 30, 34, 35, 39, 40, 44, enfim, né? E aí vai. Tenho vontade de fazer alguns Ironmans em mente, inclusive em Mont-Tremblant, no Canadá, é um deles. E tenho vontade de fazer alguns triatlons extremos no deserto, na neve. Na Noruega, que não é na neve, mas é praticamente, né? Na Patagônia, enfim, tem vários locais bonitos, interessantes, bem remotos, mas já são extremos, né? Porque você vai estar em montanhas, frio, enfim. Tem alguns no Brasil também que eu tenho interesse. O que mais? Interesse pessoal. Então, viajar um pouco mais, viajar com a família, voltar a visitar meu irmão, inclusive no Canadá, fazer uma viagem de campervan pela motorhome, né? Campervan pela Nova Zelândia e ver os filhos crescer, né? Claro, fazendo aula de surf,
andando de skate, esse tipo de coisa, né? Profissional, também já tenho um bom projeto encaminhado, né, que é a minha empresa. Já fazem uns 4 anos que eu abri uma empresa de tradução. Então, a gente trabalha com traduções de documentos para aplicação de visto em vários países, né? Canadá, Nova Zelândia, Austrália. Então, a gente trabalha meio que voltado com essa parte aí de imigração. Qual é o site? É translationsnz.com, é isso? Isso, translations com S, né? Como se fosse no plural, translationsnz.com. Então, enfim, já é um projeto que já é iniciado, já está bem em andamento. Mas claro que a ideia é ampliar. A gente já tem uma equipe já com pessoas em vários lugares do mundo hoje, trabalhando remotamente em vários países. E uma das coisas que a gente acha muito legal, que eu acho muito legal, é ver essas pessoas, principalmente essa época de quarentena, né, com oportunidade de trabalho, sem precisar modificar nada, já trabalhando em casa desde sempre. E é legal poder todo fim de mês fazer o pagamento do salário, a pessoa ter a condição que ela quer ter, trabalha da forma que ela quer em casa, pijama, enfim, dá a oportunidade da pessoa trabalhar num emprego que ela gosta, que ela se sente bem e sem aquela burocracia de reunião, de chefe, de gravata, aquela coisa arada que eu nunca gostei, né? Então por isso que a gente talvez surgiu essa ideia também. Mas já é um projeto bem iniciado e já bem em andamento também. Bacana. Você tem alguma forma de contato para as pessoas perguntarem alguma coisa? Tem o seu site, como você acabou de falar, translationsnz.com, mas tem algum e-mail que as pessoas, ou uma forma de contato, Facebook, Instagram, alguma coisa assim? Tem o e-mail, né, que é o info@translationsnz.com. Tem o WhatsApp também, que é o mais 64, o código da Nova Zelândia. Então, mais 64 22 061 4566. E daí tem também Instagram, TranslationsNZ, Facebook, TranslationsNZ. Acho que é isso aí. Tá em todos os lugares, né? Tá em todos os lugares, Felipe, a gente está no finalzinho agora, já começando a se preparar para um novo embarque. E eu queria te perguntar uma coisa. Se você tem alguma mensagem, uma frase, um trecho de uma música para deixar para os nossos ouvintes, alguma coisa que te inspire e que também sirva para a gente, por tabela, para nos inspirar. Eu acho que cada pessoa tem o seu momento, né? E nem sempre a gente está no melhor momento. Infelizmente, a gente recebe, às vezes, alguns contatos de algumas pessoas falando: olha, eu quero sair, quero imigrar para Nova Zelândia o quanto antes, a minha vida está assim, assado e tal. Tenha paciência. De novo, a história do triatlon. É um processo longo. A linha de chegada está lá na frente ainda. Siga o percurso, se qualifique, se organize, tenha paciência, tenha persistência e vá atrás. Não é o momento ainda, às vezes. Eu sei que a situação é difícil, a gente passa por situações difíceis, né? Eu já passei por muitas situações difíceis, todo mundo sempre passa. Então, a minha mensagem como imigrante, para quem quer imigrar, ou mensagem geral na vida é essa: faça as coisas corretamente, passo a passo, que esse momento vai chegar. E esse momento nem sempre é o melhor momento. Às vezes você chega lá e vê que, nossa, isso aqui é só um passo, tem muito mais coisa ainda pela frente. E sempre tem, né? A gente sempre nunca tem um ponto final. A gente está sempre com novos sonhos. Então, isso é só um passo. Essa chegada é só uma. Agora que você chegar ali, vai ter mais coisas. Então, tenha paciência, tenha persistência. Não fique sentado. Não espere as coisas virem até você, que elas não vêm. Vai atrás, mas também não se desespere. Como a gente fala, né, em inglês, take your time. Espere o seu momento, porque as coisas vão acontecendo. Cara, eu queria te agradecer por ter tido essa disponibilidade de contar a tua história de imigração, o teu percurso, as tuas dificuldades, as coisas boas, as coisas não tão boas. Cara, muitíssimo obrigado, valeu mesmo. Show de bola, cara, maravilha. Estou super feliz. Obrigado a vocês, sucesso para vocês. Já assisti alguns podcasts, são muito legais. Aconselho a todo mundo a assistir a ouvir, né? E muito sucesso para vocês. Não sei se você vai falar sobre aquela curiosidade que a gente estava comentando. Rapaz, é verdade! Então, aí, antes de fechar, tem uma curiosidade que ele me falou nos bastidores que eu vou testar quando eu sair daqui. Fala pra gente, cara. Então, o meu pai sempre viajou muito, e como eu tenho um irmão no Canadá, eu aqui, meu pai ia pro Canadá no verão, vinha pra Nova Zelândia no verão daqui, enfim, e um dia conversando sobre algum assunto, ele comenta comigo o seguinte, ele fala: você sabia, já percebeu que no hemisfério norte, no Canadá, quando você abre a torneira ali para lavar a mão, a água gira para um lado,
E quando você está na Nova Zelândia, você abre a torneira para lavar a mão, a água gira para o outro lado, porque você está no hemisfério sul. Primeira coisa que eu fiz é, deixa eu ver. Levantei e fui lá ver. Liguei pro meu irmão, falei, me diz aí que lado que tá girando a água para você aí no Canadá. E não é que é verdade, elas giram o lado contrário. No hemisfério norte ela gira para um lado, no hemisfério sul ela gira para o outro lado. Então o Fábio vai lavar a mão com a água girando para um lado, eu vou lavar a mão com a água girando para o outro lado. Essa história de quarentena agora, né? Lave a mão, isso é uma curiosidade interessante. Não, com certeza. Você me falou isso antes da gente começar a entrevista. Assim, eu estou extremamente curioso para fazer esse teste. Aliás, acho que eu vou filmar lavando a mão e vou pedir para que você filme lavando a sua mão para mandar para eu conferir, porque, cara, essa realmente eu não sabia, cara. Mais uma vez, muito obrigado. Ó, galera, o Felipe vai deixar os números da Mega Sena comigo, entendeu? Só vou mandar para quem ouvir o nosso podcast, escrever para a gente contato@brazucaspelomundo.com. Manda para mim a tua conta corrente, esse negócio todo, que aí eu jogo, quando eu ganhar o dinheiro, eu deposito na tua conta sem estresse nenhum. Galera, segue a gente, nossa página www.brazucaspelomundo.com, Brazucas com Z. Se quiser bater um papo, se quiser indicar alguém, dar sugestão de tema, enfim, nosso e-mail, contato@brazucaspelomundo.com, Brazucas de novo, sempre com Z. Nossas mídias sociais, Facebook e Instagram, podcast Brazucas pelo Mundo. Tamo junto. Felipe, mais uma vez, muito obrigado. Show de bola. Eu só tenho que te agradecer. E agora a gente vai se despedir, porque logo, logo tem um outro convidado, um outro Brazuca pelo Mundo pra gente entrevistar e se divertir com as suas histórias. Valeu, galera. Um abraço. Fui! Hi, it's Jamie from Light FM. If you're in your mid to late 20s, even your 30s like me, with a busy career and life but still haven't found your person to settle down with, by freezing your eggs now rather than later, you can embrace the possibility of parenthood and secure your family's future on your timetable. RMA has helped thousands of women, providing access to knowledgeable fertility specialists who answer questions and can support your plan for the future. Plan for someday, today with RMA at rmanetwork.com. Black women are 3 times more likely to die from pregnancy-related cause. That's why Thinx, the leader in reusable period and incontinence underwear, is partnering with iHeartRadio to raise funds and awareness for the Black Mamas Matter Alliance, a Black women-led network that advocates, drives research, builds power, and shifts culture for Black maternal health, rights, and justice. Go to Thinx.com to make a purchase and support these efforts.